Olá pessoal, bem, nesse vídeo eu vou me propor aqui a resolver as questões da primeira prova de geometria não euclidiana, certo? Vocês fizeram aí há quase 2 meses atrás, mais ou menos, ok? Então nessa prova foi abordado o conteúdo de geometria esférica, tá? Tentei colocar aqui aqueles conceitos que eu acho mais relevantes de ter se tirado dessa disciplina, tá? E antes disso eu quero fazer uma ressalva quanto à forma de correção que eu coloquei aqui nessa tabela, né? Tá vendo aqui uma pontuação relativa a cada uma das questões. São 5 questões, as 3 primeiras valeriam 1, a 4 e a 5 em meio, totalizando 6 pontos, tá? Porém, na hora de elaborar o gabarito, isso só vi depois que vocês fizeram a prova, né? Eu vi que tinha um erro aqui na questão 4, tá? Nessa questão, a expressão utilizada aqui para o cálculo da área, né, em um triângulo esférico está incorreta, porque na verdade esse parêntese que começa aqui, ele deveria ter terminado aqui, ó, logo depois do C, né? Significa que o R ao quadrado multiplica cada um dos ângulos até o C, ele não multiplica pelo menos π, ok? Então, e também o valor do raio que eu escolhi aqui acabou sendo incoerente, né, com o problema e, enfim, né, pelo fato de ser um triângulo esférico equilátero, né, esse raio de raiz de 3 aqui vai acabar fazendo a área zerar, né? Enfim, é uma questão defeituosa, né, então eu tive que eliminá-la, né, e atribuir a pontuação dela, distribuir entre as outras questões, tá? Então, porém teve um problema, né? Eu acabei também anulando, vocês já devem ter recebido a prova no e-mail de vocês, eu acabei anulando a questão 3, tá? Foi um erro que eu cometi, pois eu achava que eu não tinha passado essa parte do conteúdo aqui de geometria esférica, né? Na hora de fazer o gabarito e corrigir as provas, eu já eliminei a questão sem nem prestar muita atenção, tá? Porque o que eu não trabalhei foi essa parte de triângulos, né, assim, com mais detalhes, com fórmulas e tudo, foi na geometria hiperbólica. Infelizmente, né, não conseguimos chegar aí nessa parte do conteúdo, tá? Aí, por um equívoco, eu acabei eliminando também a questão 3, a questão 3 e a questão 4, ok? Então depois eu até recorrigi algumas provas, tudo, e aqueles que tiveram a nota melhorada por conta dessa questão 3 e da nova distribuição das notas, eu farei a correção lá no sistema, beleza? Então assim, eliminando essas duas questões, a primeira questão, em vez de 1, passou a ter valor 1,5, a segunda questão, em vez de 2, passou, vou colocar aqui embaixo, 1,5, a segunda questão 2, a 3 e a 4 acabei tirando, né? E a questão 5 o valor 2,5, né? Somando tudo daria 6, tá? Aí, quando eu falei para vocês, quando eu vi o equívoco que cometi na questão 3, eu recorrigi as provas e a distribuição dos pontos ficou assim, ó, 1,5, 1,5, 1,5 e essa daqui 1,5, né? Ou seja, 4 questões com 1,5 valendo 6 no total, tá bom? Mas para aqueles que tiveram uma nota boa por conta desse meu equívoco de tirar a terceira questão, eu não vou reduzir a nota não, tá? Só vou melhorar daqueles que foram prejudicados por conta dessa distribuição de pontos, beleza? Então, fazendo essa ressalva, vamos ver aqui como é que fica, né, de forma mais direta possível, a solução dessas questões, né? Na primeira, a maioria acertou, né? Deixa eu colocar aqui de azul mesmo, né? Tá? A primeira é determinar a imagem desse ponto sob essa transformação, a transformação R de Z, formando um ângulo de π sobre 3. Tá? Então, a primeira coisa a se lembrar é o significado de R de Z θ.
Então, isso aqui é uma das transformações de rotação, foi a primeira que a gente estudou, né? E ela é representada por uma matriz de transformação cujas entradas são o cosseno de θ, menos seno de θ, né? 0. E aqui embaixo, seno de θ, né? Cosseno de θ, 0. E a última linha, 0, 0, 1. Tá? Então, o que acontece quando a gente substitui esse ângulo θ por π sobre 3, como pede o comando da questão, né? Então aqui vai ficar ó, π sobre 3, π sobre 3 e π sobre 3, e aqui também π sobre 3. Tá? Logo, beleza, isso aí quando a gente resolver, né, vai ficar assim, ó. Cosseno de π sobre 3 é 60 graus, e cosseno vai dar 1 sobre 2. Tá? O seno vai dar menos raiz de 3 sobre 2, porque tem esse menos aqui na frente. Tá? 0. Aqui embaixo, raiz de 3 sobre 2. Aqui 1 sobre 2, 0. E aqui 0, 0, 1. Certo? Então, quando a questão pede para a gente determinar a imagem desse ponto 1, 0, 1 sobre essa transformação, o que ele quer é o seguinte, ó, ele quer o vetor, né, pode ser representado aqui por essa matriz coluna x, y, z, que é resultante da ação dessa matriz de transformação sobre o nosso vetor original, que é o que tem entradas 1, 0, 1. Okay? Então, basta a gente colocar aqui essa matriz que a gente acabou de construir, né? Raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2 e 0, 0, 0, 1, né? Que agindo, né, sobre a matriz original tem os pontos 1, 0, 1. Tá? Essa matriz aqui representa as coordenadas desse ponto, né? Então, essa operação que a gente está fazendo aqui nada mais é do que uma mudança de coordenadas. A gente está pegando o sistema original e rotacionando ele, né? Rotacionando num ângulo de π sobre 3 graus. Graus não, desculpem, gente, radianos, tá? Não faz sentido, né, falar assim. Então, qual é o resultado disso, né? Aí basta você lembrar como se multiplica matrizes, ó. Linha multiplicado por coluna, tá? Então, 1 sobre 2 vezes 1, raiz de 3 sobre 2 vezes 0 e 0 vezes 1. Então, o que vai resultar, né, dessa multiplicação vai ser apenas 1 sobre 2 vezes 1. Só essa primeira entrada aqui. Aí, a segunda linha multiplicada pela matriz coluna, a gente vai ter apenas o elemento raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 1, que é o único que não vai zerar, né? 1 sobre 2 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Fazendo o mesmo com a terceira linha vezes essa matriz coluna, o único elemento que não zera é 1 vezes 1. Então, esse daqui seria a resposta. Tá? Essa daqui é a imagem, né, dessa operação, dessa transformação, dessa rotação. Beleza? Então, uma questão bem simples mesmo, né? Vocês tinham aí a possibilidade de olhar, né, a expressão matricial dessa rotação, então era só aplicar. Tá? Na questão 2, fala para considerar um triângulo esférico, né, desenhado sobre uma superfície esférica, né, de raio 20 centímetros. Então suponha que esse triângulo tem os seguintes ângulos: alfa, beta, gama, né, 120, 90, 45, e é para a gente determinar a área desse triângulo. Não precisa nem desenhar isso aqui, ó. A expressão da área, como eu mencionei acima, é r ao quadrado multiplicado pela soma dos ângulos internos, alfa, beta mais gama, subtraído de π. Tá? Então, primeira coisa, você tem que converter cada um desses ângulos em sua notação em radianos. Então, 120 graus em radianos ficaria 2π sobre 3, 90 é π sobre 2 e 45 é π sobre 4. A gente discutiu como se faz essa conversão, né? É necessário trabalhar em radianos quando se trata do cálculo de áreas ou
essas medidas, principalmente diárias, né, para se aplicar aquela fórmula do triângulo esférico, ok? Então, sabemos aqui que o raio é igual a 20 centímetros, né? A área vai ser 20 ao quadrado, multiplicado por alfa, que é o ângulo de 120 graus, é 2π sobre 3, beta, que é de 90 graus, é π sobre 2, e gama, que é de 45 graus, π sobre 4. Tudo isso subtraído de π. Tá? Então, aqui é basicamente você tirar em IMC, né? Então, você pode resolver assim, ó, 400 vezes, né, 2π sobre 3 mais. Uma forma de você resolver é igualando, né, fazer aqui primeiro essa parte e depois somar com a outra, né? Você pode igualar esses denominadores para poder fazer a soma dos numeradores, tá? No MMC é basicamente isso que se faz, né? Então, como que a gente pode igualar? A gente pode, por exemplo, multiplicar esse denominador por 2. Porém, se fizer isso no denominador, vai ter que fazer o mesmo no numerador, tá? Então, agora vamos ter aqui, ó, denominador igual a denominador, ambos iguais a 4, né? Então, basta somar o que está em cima e repetir o que está embaixo. Fica 2π mais π dá 3π, né? E aqui 4, tá? Isso menos π, que é igual a 400 vezes. Aqui podemos aplicar a mesma ideia. Por exemplo, para igualar os denominadores, eu posso multiplicar esse por 4 e esse aqui por 3. Tá? Porém, só multiplicar assim alteraria, né, a natureza da fração. Então você faz a mesma coisa em cima. Tá? Porque aí, ó, você está basicamente multiplicando por 4 sobre 4 e por 3 sobre 3. Ou seja, multiplicando por 1, o que não altera a natureza da fração. Tá? Então você vai ter aqui 4 vezes 2, 8π, né, sobre 12, mais 3 vezes 3 dá 9, que é 9π sobre 12. Isso menos π, certo? Isso aqui é só o meu jeito de resolver esse tipo de conta, tá? Então você pode fazer da forma como você achar conveniente, desde que seja correto, é claro. Então, 400 multiplicado por 8π mais 9π é 17π, dividido por 12, né, menos π. Aqui a gente já pode até dispensar o uso do parênteses, né, que o 400 está multiplicando. Então a gente pode simplificar o máximo que for possível, né? Podemos dividir esse aqui por 4 e esse aqui por 4, por exemplo, né? E obtemos o seguinte, ó, 100 vezes 17π dividido por 3 menos π, né? Que é igual a 100 vezes 17 vai dar 1700π, né, sobre 3 menos π. Aqui já não dá para dividir de forma exata, né, porque a soma dos algarismos de 1700 não é múltiplo de 3. Então a divisão já não é exata, né? Então como é que a gente pode resolver isso aí? Mesma coisa, o denominador que está aqui é o 1, né? Precisamos igualar os denominadores para poder fazer a soma ou subtração. Para igualar o denominador, preciso que multiplicar esse 1 por 3, né? Então faça a mesma coisa em cima, tá? Resultado, a gente vai ter área igual a 1700π sobre 3 menos 3π sobre 3. Agora que o denominador é o mesmo, basta fazer 1700 menos 3 dá 1697, tá? π dividido por 3. Aí não precisa nem calcular aí pelo valor de π, deixa assim mesmo a expressão, né, para a gente trabalhar mais com esses números tudo inteirinho assim, tá? Coloca aqui a unidade de medida, né, já que a área é centímetros quadrados, né, e assim está resolvido o problema, tá? Então, mesmo para aqueles que foram induzidos a utilizar a expressão da área colocando parênteses aqui, da forma que eu estou fazendo, eu ainda considerei, né,
os cálculos, desde que tivesse no mínimo feito a conversão em radianos, né? Porque tem gente que vê lá os ângulos, né? Pode colocar em graus mesmo e acha que dá a mesma coisa, mas não, a gente tem que fazer a conversão em radianos, a não ser que você faça a soma, né? E depois de fazer a soma você faça a conversão para continuar o cálculo. Um procedimento também é válido, tá? Mas de preferência já faça a conversão no início, tudo, que fica mais fácil não se enrolar com isso no final, ok? E a terceira questão que eu anulei, né, foi que eu me equivoquei achando que não tinha passado esse conteúdo e tudo mais. Ela diz o seguinte, né, pegar um triângulo ABC que tem ângulo reto no vértice C. Então, antes disso, vamos desenhar aqui esse triângulo, só para a gente ter uma visualização melhor do que está acontecendo, né? Então, eu gosto de fazer esse tipo de figura assim, ó. Desenho aqui, né? Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, e o outro triângulo, ou o outro lado do triângulo aqui, né? Aí basta apagar, né, as imagens. Certo? Então, apagando, a gente obtém só essa figura. Podemos ampliar um pouco para poder ter uma visualização melhor, né? E agora vamos nomear aí o que cada uma das partes do triângulo que é dada na questão. Diz que ele é reto no ângulo C, né? Então vamos dizer que esse aqui seja o ângulo C, por exemplo, tá? Aqui seja A e aqui seja B, né? Sem perda de generalidade a gente pode ter isso, né? Então diz que o segmento AC mede π sobre 4. Então esse segmento aqui, esse lado do triângulo, tem π sobre 4 de comprimento, né? E o ângulo AB mede π sobre 3. AB, π sobre 3, tá? E o que ele quer mesmo é o comprimento BC e o ângulo BAC. Então ele quer esse comprimento BC, que eu vou chamar aqui, vou escrever ele como Azinho, né? Como por ser simétrico a esse ângulo A. E o ângulo BAC, ou seja, ele quer o valor desse ângulo alfa aqui, tá? Então é isso que a gente tem que calcular no problema. Alguns de vocês acertaram, né? Então é que tem um certo domínio já sobre como fazer essas operações, né? Então, se o triângulo ele é reto em um dos ângulos, digamos aqui, como o problema fala, se é no ângulo C, né? Então ele corresponde a uma identidade matemática que eu passei para vocês e diz o seguinte, que o cosseno de Czinho, né, vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B, tá? Então, quem é Czinho? Czinho, vou até colocar isso aqui maior para não haver confusão, né? Esse C que aparece aqui, ele não é esse ponto, não é esse vértice C, não, né? Ele é o comprimento que se opõe a esse vértice C. Então, aqui, ó, no caso, o C é π sobre 3. E quem é o A? O A é o comprimento que se opõe ao ângulo A, né, o ângulo alfa aqui no caso. E Bzinho, né, é o comprimento que se opõe a esse ângulo formado em B, ou que se opõe ao vértice B também, dá no mesmo. Então esse π sobre 4 aqui é o B minúsculo. Assim, a gente vai ter que cosseno de C, ou seja, cosseno de π sobre 3, vai ser igual a cosseno de A, que é o que eu quero descobrir, vezes cosseno de B, cosseno de π sobre 4. Tá? Então, cosseno de π sobre 3, a gente já fez até ali em cima, né? Dá 1 sobre 2, é igual a cosseno de A vezes cosseno de π sobre 4, cosseno de 45 graus, né?
que dá raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, ó, tem raiz de 2 dividindo aqui, ou desculpa, tem 2 dividindo aqui e tem 2 dividindo do outro lado. Então, a gente pode cancelar logo de cara. Né? Portanto, vamos ter aqui que cosseno de A, esse raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. Né? E após a gente fazer a racionalização, ou seja, para poder tirar a raiz aqui do denominador, multiplicando-se pela raiz de 2 em cima e embaixo, né? E vamos ter aqui o cosseno de A é raiz de 2 sobre 2. Então, beleza, né? A gente tem aí o cosseno de A. Chegamos aí que o cosseno de A é raiz de 2 sobre 2. Então, quem é A? Né? Então, o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2, a gente já tem aqui, ó, π sobre 4. Né? Então, a gente já encontrou aqui o primeiro comprimento, π sobre 4. Né? O comprimento de A, então, nesse caso, é igual a π sobre 4. Tá? Então, nesse caso, esse triângulo aqui ele seria isósceles, né? Com dois lados iguais, tá? E reto em um dos outros, em um dos seus ângulos. Okay? Então, beleza. E agora? Né? Agora temos, para descobrir o ângulo alfa, né, temos uma relação que diz o seguinte: que o seno desse ângulo alfa vai ser o seno desse comprimento, que é o seno do comprimento A, que é oposto ao ângulo alfa, e aqui embaixo é o seno, né, seno do ângulo oposto ao ângulo reto, né, ou seja, seno de C. Então temos, eu apresentei esse resultado a vocês, né? Ele é uma consequência de, bom, enfim, não vou adentrar aqui em mais detalhes porque está lá na aula, né? Temos essa relação e podemos utilizá-la, basicamente é isso, né? Então, seno de alfa, né? Eu não sei quem é alfa ainda, mas eu sei que o seno de alfa vai dar seno de A. Quem é o seno de A? Se o A é π sobre 4, a gente vai colocar aqui, ó, seno de π sobre 4, né? E quem é o seno de C? Seno de π sobre 3. Tá? Então, seno de alfa vai ser seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, né? E o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, divisão de frações, né? A gente conserva a primeira fração, multiplica pela fração de baixo invertida, né? E o resultado, né? A gente cancela esse com esse, o resultado vai ser raiz de 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, você ainda pode colocar assim, ó, como uma só raiz, já que o índice delas são o mesmo, né? E colocar a fração 2 sobre 3 dentro do radical. Tá? Ou seja, seno de alfa é raiz de 2 sobre 3. Significa então que o alfa vai ser igual ao arco seno, né, que é a função inversa do seno, de raiz de 2 sobre 3. Ok? Então, aí resolve, né? Logo, o alfa vai ser igual. Aqui teria que se usar uma calculadora científica, né? Que eu já coloquei aqui, ó, dá 54,73 o valor desse seno. Ok? Então, 54,73 aproximadamente, né?
ou ainda se você preferir, né, em radianos equivale a 0,96 radianos, certo? Mas pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Aqui é graus, né? Ou se você preferir, como eu falei, 0,96 radianos. Então, como eu fiz isso? É porque na calculadora que eu mostrei aqui para vocês, tem aqui, ó, esse é o valor em graus, né, tá aqui, e a conversão dele em radianos, que eu uso apertando aqui esse botão. Pode converter para graus, radianos ou grados, tá? Então, é isso. Quase toda calculadora científica tem isso, né? E a questão 4, né? A questão 4, como eu falei, ela não faz sentido porque resulta em área igual a zero. Eu não vou nem fazê-la. Então vamos para a última questão, que é a 5, né? Bom, a 5, alguns responderam, né, pelo caminho mais difícil, outros pelo caminho mais fácil, né? Mas tem duas maneiras distintas de você fazer, né, esse cálculo da 5. Né? Então, primeiro, ele fala assim, que as cidades de Curitiba e Goiânia estão localizadas sobre o mesmo meridiano, que é de 49 graus. Tá? Então, vamos colocar aqui, vou fazer, colocar aqui, escrever a latitude, não tem a latitude, né? Seria a colatitude, né? E aqui a longitude. Tá? Então, digamos aqui que Curitiba vai ser o nosso ponto P e Goiânia vai ser o nosso ponto Q. Tá? Então, se fala que a colatitude, né, da cidade, deixa eu ver qual é a primeira, de Curitiba, né, é de 26 graus ao sul, né, então a colatitude dela vai ser menos 26 graus, e a longitude, ambos estão sobre o mesmo meridiano, né, é de 49 graus. Então, 49 graus oeste ao sul, então vai ser negativo também. Tá? E a cidade de Goiânia, no caso nosso ponto Q, né, vai estar a menos 26 graus, não, desculpa, a menos 17 graus, né, e o mesmo meridiano de 49 graus. Tá? Como que eu chego nesses valores negativo e positivo? Você pode imaginar aí o globo terrestre, né, dividido no seu meridiano de Greenwich aqui no Equador, né? Tudo que está acima da linha do Equador, né, aqui é o norte, né? Aqui vai ser leste, oeste e sul. Tá? Então tudo para cá, quando eu falo aqui, ó, 20, estão sobre a mesma longitude de menos 49. Então significa que estão ao sul, né? Estão abaixo da linha do Equador. Então, menos 49 graus. Né? E com latitude de menos 26 graus. Então, estão a oeste, que é como falou aqui no problema. De 49 graus oeste e 26 graus ao sul. Né? Então, 49 e 26, recebi aqui, ó, eles vão se encontrar. Tá? Isso aqui seria o ponto P, por exemplo. E o ponto Q, como ele está no mesmo meridiano, seria um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima, no caso, mais acima, estaria bem aqui, né? Seria o menos 17 e aqui o menos 26, tá? Então ambos sobre o mesmo meridiano, ok? Então seria mais ou menos uma representação assim, só para vocês entenderem de onde saem os pontos positivo e negativo, né? Então esse caminho aqui é o caminho mais difícil, por assim dizer, que redunda em mais cálculos, né? Tem um mais fácil, onde alguns de vocês fizeram, né, que é só usar uma proporção e você chega com mais facilidade ao resultado esperado, né?
Então, isso aqui é a colatitude, né? Seria o ângulo, aqui seriam os ângulos θ e esses aqui seriam os ângulos φ, né? Se você inverteu isso aqui, você errou completamente o seu problema, tá? Então, não tem que ter uma mentalização do que significa cada um desses ângulos, certo? Então, onde θ, né, θ não, aqui é θ linha, né? Onde o ângulo θ, que corresponde à latitude propriamente dito, vai ser dado por 90 menos o valor de θ linha, tá? Então, para o ponto P, por exemplo, a gente vai ter que θ é 90 menos o menos 26, que é igual a 116. E para o ponto Q, o ângulo θ vai ser 90 menos menos 17, que é igual a 107. Tudo aqui em graus, tá? Então, as coordenadas aqui do ponto P, a gente coloca em coordenadas esféricas, né? Vai ser dado por cosseno de φ, ou seja, cosseno de menos 49 graus, né? Vou colocar só menos 49, omitir aqui o grau, tá? Multiplicado pelo seno de θ, né? Aqui não é o θ linha, é o valor de θ, que no caso é 116 graus, né? Isso aqui é a primeira entrada, a entrada em x. A entrada em y vai ser dada por seno, no caso seno de φ, né? Ou seja, seno de menos 49 graus, né? Vezes seno de θ, seno de 116 graus, né? E por último é cosseno de θ, ou seja, cosseno de 116 graus, né? Eu não vou nem resolver isso aqui agora, vou colocar as coordenadas do ponto Q, né? O ponto Q vai ser dado por mesma coisa, cosseno de φ, né? O que vai mudar vai ser os valores do seno. Então, aqui em vez de 116 vai ser 107, aqui continua seno de menos 49 multiplicado por seno de 107 e aqui cosseno de 107, tá? Mais uma vez, só enfatizando que eu não estou colocando a notação de grau, mas estou pressupondo que a gente está trabalhando só com grau aqui, né? E então, quem é o cosseno da distância? Eu quero encontrar a distância entre as duas cidades D, né? Então, D é a variável que eu quero encontrar o valor. Eu sei que não sei o D ainda, mas eu sei que o cosseno dele vai ser dado pelo produto, né, dessas duas entradas aqui, somada com o produto dessas duas entradas aqui, dos pontos P e Q, e ainda somada com o produto dessas últimas duas entradas, tá? Então é um produto interno, né, onde eu vou multiplicar cada um desses termos aqui, ó, e somar tudo no final, beleza? É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, aí você escolhe se você resolve primeiro ou se você coloca na calculadora assim, né? Mas caso você prefira, né? Deixa eu colocar aqui na calculadora. Eu tinha feito, mas acho que eu não salvei aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então, quero ver se eu tenho aqui ainda um histórico. Não voltei. Bom, não voltei aqui o histórico, mas tudo bem, a gente faz aqui de outra maneira. Eu vou colocar esses valores e vou multiplicar aqui. Então, como é que a gente vai fazer?
primeiro, cosseno de 40, vou multiplicar esses dois primeiros aqui. Ao fazer cosseno de 49 vezes seno de 16 multiplicado por cosseno de menos 49 vezes seno de 107, eu vou ter o seguinte, ó, vou ter cosseno de menos 49, né? Cosseno de menos 49, né? Multiplicado por seno de 116, né? Multiplicado por cosseno de menos 49 vezes o seno de 116, né? Tudo isso somado com o que? Aqui, ó, vamos multiplicar pelo esse termo aqui do meio, ó, seno de menos 49, seno de 116, seno de menos 49, seno de 107. Tá? Aqui, onde eu tinha cosseno, vai virar seno, né? Então só vai mudar isso mesmo. Né? Ok, e ali cosseno de 116, cosseno de 107. Então, somado com cosseno de 116 multiplicado por cosseno de 107. O resultado disso é 0,9359. Né? Deixa eu só ver se... É isso mesmo, né? Que é aproximadamente o ângulo de 94 graus, que em radiano é 0,02, né, radianos. Tá? Então, fazer aqui, né, quer dizer, então toda essa soma aí que a gente fez aqui na calculadora, em radianos, né, vai ficar 0,02 radianos. Né? Então, deixa eu ver só como é que fica o arco cosseno. Né? Vou colocar aqui mesmo. Aqui, ó. Arco cosseno. Como é que eu faço isso? Cosseno menos 1 desse ângulo aqui em graus, né? Que vai dar 0,36 radianos, né? Eu só quero conferir se eu fiz todos os cálculos corretamente. Então, vamos ver aqui. Seno de 49. Seno 16 cosseno. Bom, acho que é isso mesmo. Não sei se eu cometi algum erro nessa parte, mas eu creio que não. Cometi sim. Aqui, ó, no ponto de Q, né? Faltou colocar o seno de 107. Né? Então, olha só. Aqui é seno de 107. Né? E aqui, ó, seno de 49, seno de 116. Então, aqui é 107 também. Tá? É isso aí mesmo. Então o resultado 0,998 tanto, né, tal. Deixa eu colocar aqui esse valor. Calcular o arco cosseno dele.
né, que dá 0,16 radianos, né? Então, aproximadamente 9 graus, olha que esse cantinho, 9 graus que é 0,16 radianos, tá? Então, tirando aqui a calculadora, né? Então, vou fazer assim, ó, isso aqui dá aproximadamente, né, 9 graus, que também é aproximadamente 0,16 radianos, né? E o valor em radianos é o que nos interessa, porque está tratando de comprimentos, tá? Significa então, não, isso aqui eu estou fazendo errado, né? Cosseno de D dá 0, aqui, ó. Isso aqui dá aproximadamente 0,987, né? Portanto, o D vai ser igual ao arco cosseno desse valor, né? Que dá aproximadamente 9 graus, que também que corresponde a 0,16 radianos, né? Portanto, mas esse não é o valor do D que eu quero, porque isso aqui seria 0,6 radianos na esfera unitária, né? Como eu estou falando da Terra, né, do planeta Terra, preciso multiplicar esse valor pelo raio do planeta, né, que está sendo informado aqui, ó, 6.400, tá? Então o D, na verdade, vai ser 0,16 multiplicado por 6.400, né? E vamos ver como é que fica, né? Aqui, ó, 0,16 vezes 6.400, que dá 1.024 quilômetros aproximadamente, né? Aqui, aproximadamente 1.024 quilômetros, né? Tem uma margem de erro, óbvio que tem, né? Mas se você pesquisar lá, é mais ou menos esse valor aí, né? Isso, claro, eu estou falando da distância vetorial, né, entre as duas cidades, né? Se você estiver olhando no mapa alguma coisa, ele vai te dar o comprimento da rodovia até chegar lá, então vai dar aí por volta de uns 1.300 quilômetros aproximadamente, né? Porque você não vai em linha reta, você vai, né, seguindo as rodovias, enfim. Então o que a gente está calculando é a distância, né, em linha reta, na verdade em geodésica, né, porque está na superfície da Terra, entre essas duas cidades, tá? E é um método direto, como eu falei para vocês, que onde você pode obter com mais facilidade esse valor, né, se você considerar o seguinte, ó, vou colocar aqui questão para não enrolar ali no meio, né, questão 5, né, você pode considerar o seguinte, que as duas cidades estão sobre o mesmo meridiano, certo? Então, se você fosse representar aqui, ó, só para ilustrar o raciocínio utilizado, né, imagina aqui, né, o planeta Terra, tá? E eu vou fazer assim, vou pegar aqui uma... Opa. Pegar aqui uma geodésica. Tá? E imagina que essas cidades estão bem aqui, ó. Uma está aqui, a outra está aqui. Ponto P e Q ou vice-versa, tanto faz, tá? Sendo que aqui, esse ponto que eu estou fazendo corresponde ao centro do planeta, tá? Então, olha só o que a gente observa. As duas estão sobre o mesmo meridiano, tá? Então, basta você fazer uma proporção para saber qual é esse ângulo que é formado aqui, né? Ó, a gente tem que uma está em menos 26, quer dizer, a de baixo aqui, né? Menos 26 e a outra em menos 17, né?
isso em graus, certo? Então, a diferença que dá aqui vai ser o ângulo formado entre elas, que vai ser 26 menos 17, já que ambos os sinais são os mesmos, né? Vai dar um ângulo de 9 graus aqui, tá? Então, aqui é 9 graus, você consegue calcular esse comprimento, essa distância entre P e Q, sabendo apenas esse ângulo de 9 graus e o raio considerado aqui, que é o raio do planeta Terra. Ok? Então, como se faz isso? Ó? Se você andasse aqui a circunferência inteira, que eu coloquei de forma ovalada para poder dar uma perspectiva, né? Você teria o seguinte, você teria o ângulo de 360 graus, que corresponde, né, ao comprimento desse meridiano em torno da Terra, que dá 2π, né, vezes esse raio R que eu coloquei aqui, ó. Esse raio R é o raio da Terra, mas vamos deixar para colocar ele lá no final, né? Então, o ângulo de 9 graus corresponde a que comprimento? Corresponde a essa distância que a gente está procurando, né? Então aí você faz, né, em vez dessa setinha aqui você coloca uma igualdade, né? Aí faz 360 dividido por 9 dá 40, né? É igual a 2π R sobre D, certo? Então pega o D, passa multiplicando e o 40 passa dividindo. Então D fica igual 2π R dividido por 40. Né? Você ainda pode simplificar o 2 com 40, que aqui vai ficar 20. Né? Então aqui vai dizer que D é igual a π vezes R dividido por 20. E aí você coloca o valor do raio da Terra. Π vezes 6.400, né, dividido por 20. Isso aqui, ó, cancelando, vai dar quanto? 640 por 2, 320. Então dá 320 vezes π. Né? Aí você vai na calculadora e faz essa conta. 320 multiplicado por π, bota aí aproximadamente 3,14, né? 1.004, aproximadamente 1.005 km. Vê que é um valor muito próximo do que a gente encontrou aqui, dadas as variações, né, os possíveis erros de cálculo no percurso, mas os valores são muito próximos. Tá? Isso aqui é devido aos arredondamentos que a gente está fazendo. Né? Então, D é aproximadamente 1.005 km. E assim estaria resolvida a questão também. Né? Então, quem chegou nesse valor de 1.000 e pouquinho, né, não muito acima também, 1.800, 2.000 também já é demais, né? Mas quem chegou nesse valor eu considerei quem utilizou a primeira abordagem, né? O que eu considerei para poder dar meio certo ou algo assim? É se você analisou corretamente, né, a colatitude, a longitude, né, identificou exatamente quem são, utilizou essa fórmula aqui da transformação em coordenadas esféricas, né? E mesmo com os erros de cálculo no começo, mesmo quem não fez aqui essa conversão em radianos, não dei totalmente certo na questão, mas eu ainda considerei, tá? É porque é preciso fazer essa conversão, né? E assim, a gente tem que ter um pouco de crítica, né, sobre o resultado que a gente obtém, não é só chegar lá por meio dos cálculos e pronto, né? Eu vi respostas, por exemplo, que dava mais de 50 mil, né? Outras ainda 5.000 quilômetros e pouco. Né? Se você pegar aí a distância entre o norte e o sul do país, né? A maior distância entre os dois pontos extremos, dá um pouco mais de 4.000 quilômetros. Então não faz sentido que duas cidades dentro do país estejam distantes entre si 5.000 e poucos quilômetros. Né? Então a gente tem que ter uma certa crítica aí sobre o resultado, tá? Vamos ver se faz sentido, tá? E antes de colocar lá, beleza? Mas ainda assim, como eu falei, o que eu corrigi, como considerei meio certo, enfim, meio certo mesmo, se foi feita essa análise correta, né? Isso aqui é muito importante para o cálculo, né? No caso de quem utilizou essa abordagem. E se foi utilizado, né, esse raciocínio envolvido aqui com essas informações corretas, tá? Então, no mais era só isso, né? Espero que tenha ficado
ficado um pouco mais esclarecido sobre a questão de como resolver essa prova, beleza? Então, até a próxima, até mais.